Hoje vou falar da Cogna, COG3, carinhosamente apelidada de Conga, uma das mais polêmicas ações dos últimos tempos. Esta é uma empresa que eu já acompanho há muitos anos, e no vídeo de hoje eu vou falar 8 motivos pelos quais eu estou começando a comprar mais ações da Cogna. Mas antes de tudo eu peço a sua ajuda. Inscreva-se neste canal e ajude a compartilhar este trabalho. Primeiramente, eu quero dizer que este vídeo não é recomendação nem de compra e nem de venda de qualquer ativo. Eu aqui apenas mostro o que eu faço, a forma como eu trabalho minha carteira de investimentos. Lembro também que a Cogna, por ser uma empresa que está passando por problemas, entra na categoria de empresas para turnaround, empresas de alto risco. Ou seja, eu invisto apenas cerca de 20% de toda a minha carteira em empresas deste tipo. E dentro desses 20%, eu divido então entre várias empresas que estão passando por momentos difíceis, mas que eu acredito que têm um grande potencial para dar a volta por cima e realizar o famoso turnaround, multiplicando seus lucros, pagando bons dividendos e tendo as cotações valorizadas muitas vezes. O mais recente turnaround do qual eu consegui participar foi o da Eternit, onde eu comprei as ações pelo preço mínimo lá na região dos R$ 2,70 e as cotações chegaram a bater ali por volta dos R$30. Então, atualmente a minha carteira contém várias empresas para turnaround, sendo elas IRBR, Cielo, Cogna, entre outras. Agora, eu vou falar então os meus 12 motivos pelos quais eu estou comprando ações da Cogna, pelos quais eu acredito que a empresa vai conseguir fazer o famoso turnaround dando a volta por cima. A primeira coisa que eu quero dizer sobre a Cogna é algo bem interessante. A empresa tem sido muito mal falada por alguns analistas, por algumas pessoas do mercado, mas na verdade a empresa sempre foi ótima. Talvez você já tenha ouvido falar aquele ditado antigo, né? O que eu fiz para merecer tal coisa ruim? Será que eu atirei pedra na cruz? E parece que foi isso que aconteceu com a Cogna. Uma empresa que sempre foi muito boa, que vinha crescendo de forma espetacular, chegou ao ponto ali no ano por volta de 2015, 2016, 2017, na liderança do setor e tentou comprar a empresa que era a segunda colocada, a Estácio. Porém, parece que ali foi o começo do fim. O Conselho de Defesa Econômica, um órgão do governo, o CAD, barrou a aquisição, alegando que aconteceria um monopólio, e a partir daí só aconteceram coisas ruins com a nossa querida Cogna. Então, depois disso, com a crise econômica que se instalou no Brasil, 2014, 2015, 2016, etc., o número de alunos foi decaindo e o FIES, que era o programa que, na verdade, praticamente mantinha o crescimento da Cogna, o governo foi cada vez mais dificultando o acesso dos jovens ao programa de financiamento estudantil. Começou ali no governo Dilma, governo Temer e no governo Bolsonaro, então diminuiu drasticamente a quantidade de pessoas que conseguem ter acesso ao FIES. Então isso foi o primeiro grande motivo que levou à derrocada das ações e do crescimento da Cogna. O segundo ponto que aconteceu com a empresa, como já mencionei ali, foi a crise econômica, que de modo geral afetou muito o acesso ao ensino universitário. E aí, por fim, ainda para jogar a pá de cal, digamos assim, veio o Covid, a crise do coronavírus, que então obrigou a fechar as universidades, fazendo com que as empresas tivessem que manter o custo com sua estrutura física e, por outro lado, sem ter as entradas, as receitas dos alunos. E ainda como mais um efeito colateral da crise do coronavírus, a crise econômica, que então fez com que cada vez menos jovens pudessem pagar por uma universidade. E o número de jovens adiando o desejo da universidade não para de crescer no Brasil. Então, praticamente tudo de ruim aconteceu para essa empresa, que sempre foi uma empresa boa. Mas agora, 2021 chegando ao fim, a crise do coronavírus, embora surgindo novas variantes ali e outros fatos, parece estar se atenuando, a economia parece estar voltando a crescer,
E eu acredito que estamos no momento onde a Cogna começa a dar a volta por cima. Veja agora então os meus 12 motivos. Vamos lá. O primeiro motivo pelo qual eu estou comprando ações Cogna 3 é que o patrimônio líquido da Cogna é 3 vezes maior do que o seu valor de mercado. O patrimônio líquido da empresa está na casa dos 12 bilhões, enquanto o valor de mercado da Cogna está em apenas aproximadamente 4 bilhões. Ou seja, você está literalmente comprando dinheiro, né? Você paga 4 bilhões e está levando para casa já de forma líquida 12 bilhões. Então isso dá uma certa segurança para se tornar sócio e para poder pensar que a empresa não vai falir do dia para a noite, como alguns afirmam por aí. É claro que, no caso de ações de uma empresa, o patrimônio líquido não é garantia absoluta, né? E não é tão relevante como se fosse num fundo imobiliário, por exemplo. Uma empresa que gera prejuízos rapidamente pode consumir esse patrimônio líquido. Então, muito cuidado, muitas vezes, para você que acha que o patrimônio líquido é segurança absoluta. Não é, mas é uma certa segurança, sim, é um indicador de segurança que nós temos para nos tornar sócios de alguma empresa. Segundo ponto, o valor de mercado da Cogna está abaixo do seu faturamento. A Cogna faturando ali acima de 5 bilhões no ano passado, com um valor de mercado ali de aproximadamente 4,2 bilhões de reais apenas no dia de hoje, né, 1º de dezembro de 2021. Esse ano ela deve fechar com um faturamento menor também, ali na casa dos 4 bilhões e pouco, mas ainda acima do seu valor de mercado. Então este para mim é mais um indicador que mostra que as cotações estão desproporcionais aos indicadores fundamentalistas de valor da empresa. Até aproveito aqui para ressaltar neste vídeo que eu estou comprando as ações da Cogna com base em análise fundamentalista e investimento de longo prazo, acreditando que no longo prazo a empresa deve entregar um ótimo resultado. Então, se você talvez está pensando em comprar ela para fazer um swing trade, qualquer outra operação ali, aí a história já pode ser outra, certo? Terceiro fator, a Cogna sempre foi uma empresa boa para os sócios. Até ali no ano de 2018, a empresa vinha crescendo os seus lucros e crescendo o pagamento de dividendos, sempre mantendo uma gestão impecável. Então é uma empresa que sempre foi boa para os seus sócios, não há razão por que ela ser diferente. Isso é algo muito importante quando nós pensamos em nos tornar donos de uma empresa. Porque a história mostra que empresas boas tendem a continuar boas, empresas ruins tendem a continuar ruins, embora todas elas, qualquer empresa, por mais boa que seja, provavelmente cedo ou tarde vai passar por uma crise, mas empresas boas vão se recuperar, nem que leve 5 anos, 10 anos, e vão continuar trazendo resultados para os seus sócios. Já empresas ruins, quase todas elas, infelizmente, continuam sendo ruins. Passam os anos e elas continuam ali, muitas vezes nem sabemos porquê, na Bolsa de Valores, porque não entregam resultado nenhum aos seus sócios. Quarto motivo, dívida aceitável. Muitas pessoas têm uma preocupação muito grande com a Cogna por conta de sua dívida, e essa é uma preocupação muito saudável, porque, como diz um ditado, empresa que não tem dívida não quebra. Uma empresa, para quebrar, precisa ter dívida, e a Cogna possui uma dívida bastante alta. Mas por quê? Por conta do seu setor de atuação. É um setor onde as empresas precisam trabalhar bastante alavancadas. Então, neste ponto, para quem não sabe, existem indicadores ali de saúde financeira das empresas, onde que é consenso no mercado que uma dívida de até 3 vezes o EBITDA, que é ali uma métrica de geração de caixa das empresas, né, até 3 vezes, ele seria aceitável. E de acordo com os números do último trimestre da Cogna, a alavancagem, a dívida dela se encontra na faixa dos 2,07 EBITDA, portanto ainda dentro do aceitável. Então esse seria o quarto motivo. Quinto motivo, a empresa é líder do seu setor, domina todo o setor de educação e possui uma diversificação muito grande. Agora, com as novas marcas compradas nos últimos anos pela Cogna, ela trabalha com educação universitária baseada nos campos presenciais, educação universitária EAD,
e agora também com material didático e escolas para nível fundamental e médio. Isso é muito importante, porque por mais que o setor de educação seja um só, muitas vezes pode ter uma variação muito grande ali, enquanto que o setor fundamental é bem mais estável, o setor universitário pode até ser mais lucrativo, mas é mais cíclico. Né? Então este é mais um dos motivos pelos quais eu estou acreditando em Cogna para longo prazo. Sexto motivo é a melhora operacional nos resultados. Nos últimos anos e nos últimos trimestres é possível notar nitidamente que os prejuízos vêm diminuindo, a geração de caixa vem melhorando, né? Todos os números estão mostrando que aparentemente a empresa deve sim conseguir dar a volta por cima e em breve voltar a gerar lucros. Sétimo motivo, que a transformação digital já tem mostrado seus resultados. Como eu mencionei aqui, os últimos trimestres têm mostrado que a Cogna tem conseguido diminuir seus prejuízos, investindo principalmente no EAD, em tecnologias de ensino, para poder diminuir a dependência de seus campos universitários, que são muito caros. E isso já tem mostrado resultado nos balanços. Então este é mais um dos motivos. Oitavo motivo, provável aumento em breve do movimento universitário. Cedo ou tarde, é provável que as coisas vão voltando ao normal e todas as atividades econômicas ali que foram impactadas pelo coronavírus e pela crise econômica devam se restabelecer e todos os setores devam voltar a crescer. Né? Embora ninguém tenha bola de cristal, mas a história sempre foi assim, nós sempre passamos por crises, por dificuldades, depois vem o período da bonança, né? E assim sucessivamente. Então, provavelmente, cedo ou tarde, as coisas devem melhorar para a Croton. Nono motivo, as ações estão na mínima histórica, ali por volta dos R$2 e pouco, valendo cerca de quase 10 vezes menos do que já valeram em um passado recente, onde chegaram a valer ali em 2017 por volta de R$20. Então, se for observar, o mercado naquele momento estava dando um valor de mercado um valor de R$20 para cada ação da Croton, e eu considerava já caro, mas não era um valor absurdo frente a essa empresa que é gigante. Então, assim, eu sempre tenho por filosofia não comprar empresas caras. Eu sempre considerei a Croton, a atual Cogna, uma empresa boa, mas estava cara. Então agora nós temos a Croton, a Cogna, uma empresa que é boa e que as cotações estão extremamente atrativas no seu menor preço histórico, na minha visão, compensando o risco. Eu vejo uma desproporção ali, é um risco que compensa começar a comprar ações, aumentar a posição da Cogna. Ou seja, eu não recomendo fazer um investimento muito alto e absurdo agora, né, investir tudo na Cogna agora, até porque eu vejo que nos próximos meses existe um cenário onde ela pode vir a cair mais ainda. Os aluguéis, por exemplo, estão na faixa de 9% e 10%, o que significa que a força vendedora está muito grande ainda. Então, eu vejo que é o momento de começar a comprar ações da Cogna, não de aportar tudo na mesma ainda, né? Eu sempre sou a favor de aportes periódicos, seja em qual for a empresa, nunca aportar tudo de uma vez. Então, essa é a filosofia, essa é a ideia. Décimo motivo, a empresa conta com um caixa robusto de cerca de 3,1 bilhão de reais. Então aqui mais uma vez para as pessoas que se preocupam com a Cogna, que a empresa vai falir, que a empresa vai fechar as portas, etc. Também traz uma certa segurança e também mostra um poder da empresa de inovar, de crescer, de fazer novos investimentos. É uma empresa que está muito bem estruturada. Como eu mencionei aqui, a empresa sempre foi muito cuidadosa financeiramente, desde todo o passado lá, 2013, 2014, 2015, para quem já foi sócio, já acompanha ela há muito tempo sabe disso, e ela continua sendo essa empresa bastante responsável. Como eu falei aqui, a empresa não tem culpa do que aconteceu no cenário macroeconômico. Então a empresa conta com 3,1 bilhão de reais em caixa, que é um dinheiro muito considerável para uma empresa que está valendo apenas 4 bilhões e pouco de reais, ter 3 bilhões em caixa, mais um indicador que mostra que compensa o risco de estar comprando ações da Cogna. E 11º motivo é uma extensão aqui do que eu venho falando, né? A boa governança corporativa da empresa. É uma empresa que está listada no novo mercado da B3, ou seja, ela quer ter sócio, não é aquela empresa que busca só um financiador, né? Alguém para pagar sem ter
o direito a voto, sem ter direito a nada, conta com 97% aproximadamente de free float, ou seja, de ações em livre circulação, não é uma empresa que tem um majoritário que detém lá 90%, 95%, então a empresa ela está nos mais altos níveis de governança corporativa. E o 12º motivo, que eu vejo como um dos mais importantes de todos, é a gestão. O foco da gestão em manter a empresa com as finanças saudáveis, está fazendo os desinvestimentos necessários e está fazendo de tudo para voltar a ter lucratividade. A gestão sempre foi muito competente, como eu mencionei aqui, desde 5, 7, 8 anos atrás, e continua sendo. E então eu vejo que com esse comprometimento da gestão em fazer os desinvestimentos certos, em buscar uma transformação digital para a empresa, nos próximos anos ali, este resultado deve ser colhido. Eu gosto sempre de falar que analisar a gestão de uma empresa é uma das coisas mais importantes para se fazer antes de se tornar sócio. Muitas vezes nós olhamos só os números, achamos que uma análise fundamentalista baseada em números é o suficiente, mas geralmente não é. Então nós precisamos analisar quem são os gestores, quem que é o sócio majoritário, quem é o presidente, qual a filosofia de trabalho deles, o que eles já fizeram no passado, se a empresa está comprometida com o sócio minoritário. Isso são questões muito importantes. E nesse ponto também, mais uma vez, a Cogna tem isso como algo favorável. Bom, esses foram meus 12 motivos, pelos quais eu estou comprando, aumentando posição em Cogna 3. Agora, é muito importante também eu falar dos riscos, para quem pensa em adquirir ações da Cogna. Apesar de todos esses pontos favoráveis que eu mencionei aqui, provavelmente que a pandemia do coronavírus transformou o mundo, e ele não vai voltar a ser o mesmo, provavelmente nunca. E os programas como o FIES também, teoricamente, não devam retomar tão cedo, talvez nunca também, afinal o Brasil também vive uma transformação ali de gestão política, de ideologia política, embora isso possa mudar rapidamente novamente. Mas existe um risco de que os planos da Croton não deem certo, porque a Cogna agora está focando totalmente no ensino digital, no EAD. Mas o EAD é um outro universo, é um outro modelo de negócio, né? Então é algo totalmente diferente daquilo que a Cogna estava acostumada. Então nós ainda precisamos ver o que vai acontecer. Estamos de certa forma dando um tiro no escuro, confiando de que a Cielo vai conseguir, de que a Cogna vai conseguir essa transformação. Então, muito importante estar ciente desse risco, que pode ser que as coisas não deem certo, pode ser que mesmo que deem certo, o lucro que a Cogna consiga obter ali com o IAD seja muito menor do que aquilo que ela obtinha anteriormente com o ensino presencial, né? Então, sempre quando nós compramos uma empresa com potencial de turnaround, nós temos que estar cientes dos riscos, né? Até por isso que eu não recomendo investir mais de 20% da carteira em empresas desse tipo, mas geralmente o risco compensa muito, até porque de 5, 6 empresas com potencial de turnaround, se apenas uma delas der certo e as outras 5 falirem, o seu ganho já compensa e muito aquelas que não prosperaram. Então penso eu que a Cogna tem todos os motivos para no futuro, seja 1 ano, 2 anos, 5 anos, entregar um ótimo resultado para os seus sócios minoritários. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Mais uma vez agradeço a sua audiência, peço que inscreva-se neste canal, ajude a divulgar este trabalho e vamos junto acompanhando as ações da nossa querida Conga.